Olá, eu sou o Diógenes Lucas e esse é um vídeo para você que está aprendendo a usar o PowerPoint, que quer tirar algumas dúvidas, usar melhor para sua apresentação, para suas aulas, para os seus treinamentos. Eu vou compartilhar algumas dicas com você, como usar melhor o PowerPoint e alguns recursos bacanas que ele tem que podem te ajudar demais. Espero que você curta essa aula, te vejo no final. Bem-vindo à primeira aula de PowerPoint. Uma introdução para quem não conhece muita coisa ou quer aprender um pouco mais sobre PowerPoint. Então estou aqui para te ajudar e falar um pouquinho sobre como funciona, mostrar como utilizar algumas funçõezinhas e depois a gente pode entrar em outras funções mais avançadas do PowerPoint. Então vamos lá, uma introduçãozinha ao PowerPoint. Aqui, quando você abre o PowerPoint, para você abrir, no meu caso, que eu estou usando o Windows 7, você clica no lado esquerdo, vai para todos os programas. Em todos os programas procura pela pasta lá chamada Microsoft Office, clica nessa pasta e você vai ver todos os programas instalados no seu Office. No meu caso, a gente vai abrir o PowerPoint 2010, versão 2010, pode ser 2013 e outras versões que você deve ter. Eu abri a versão 2010, você pode ver que ele vai abrir uma tela do PowerPoint parecida com essa daqui que a gente está vendo agora, tá bom? O que você tem nessa tela inicial? Já começa assim, ele já começa com um slide em branco, se você está usando o PowerPoint pela primeira vez, para você começar a construir essa apresentação. O PowerPoint trabalha com slides, que é o que você vai mostrar. Uma das coisas importantes para você levar em consideração quando estiver usando o PowerPoint é qual é a mensagem que você quer dar usando o PowerPoint. O que você quer ensinar com o PowerPoint? Então, geralmente, como toda história, se eu pensar assim, eu estou usando o PowerPoint para contar uma história, ela tem que ter um começo, um meio e um fim. E muitas empresas começam os slides com o logo da empresa, você pode começar, se você for professor, com o tema da aula. Depende, eu até tenho minhas exceções quando eu falo começar com o tema da aula, porque a aula eu acho que eu começo chamando a atenção de uma outra maneira. Eu posso começar com um enigma, com uma pergunta, como se fosse um discurso. Mas vamos lá. Quando você abre o PowerPoint, que ele já abre nessa tela em branco, você pode ver que ele já aparece um quadradinho aqui, ó. Clique para adicionar um título. E muito simples, se você clicar, você sai adicionando o título que você quiser. Então, essa é a minha aula. Esse é meu título que eu estou colocando no PowerPoint e vou começar a arrumar meu primeiro slide. Quando você digita um título, você vê que ele libera todos os campos que você pode utilizar no PowerPoint. E ele é bem intuitivo para você que está começando a usar. Se você clica na bordinha desse quadrado, você consegue arrastar esse quadrado para onde você quiser, por isso fica essa seta com 4 pontas para cada lado. Se você clicar em uma dessas bolinhas aqui, ó, do lado, você consegue reduzir o tamanho dessa forma, ou você consegue deixar ela mais estreita, consegue deixar ela mais alta ou mais baixa. Esses quadradinhos aqui, se você clica nele, quando ele fica essa seta para o lado, você consegue deixar do tamanho que você quiser. E a mesma coisa vale para forma, para imagem, para o que você quiser. Essa regra de aplicação da proporção dos objetos do PowerPoint é a mesma. Essa bolinha verde que você vê aqui serve para rotacionar essa forma que você tem. Ó. Se você clica e segura, você consegue rotacionar a forma do jeito que você quiser. Tá bom? Vamos lá, vamos falar de algumas funçõezinhas que eu tenho aqui no PowerPoint. Primeiro, como a gente vai falar de texto, depois eu vou falar de outras coisas como usar cor, como usar imagem, vídeo. Essa é apenas uma aula de introdução. Vamos falar de texto, tá? Então, vamos inserir texto. Uma das coisas mais horríveis, assim, eu sofro muito quando eu vejo a apresentação de PowerPoint, que tem muito texto. Mas você vai ter que trabalhar um pouco o texto no seu PowerPoint. E para trabalhar texto, você precisa saber quais são os botões. Esses aqui, ó, dentro da página inicial, são todos os botões de texto, de formatação do texto. Se eu escrevi alguma coisa nesse quadro aqui, ó, eu posso inserir até um novo quadro. Eu vou aqui, clico em inserir e vou digitar cadê o quadro de... Posso inserir qualquer coisa, posso inserir
um clipart, posso inserir uma imagem, posso inserir uma tabela, posso inserir um arquivo de texto, cabeçalho e rodapé. Isso daqui chama-se caixa de texto, então eu vou clicar aqui em caixa de texto e ele aparece para mim na tela uma seta para baixo, que é onde eu vou inserir essa caixa de texto. Se eu clicar aqui, ele insere uma nova caixa para mim e eu posso escrever já dentro dela, ele já abre essa opção para escrever o que eu quero dentro dela. Nova caixa de texto. Clico Enter, ele vai para uma nova linha dentro da minha caixa de texto. Eu posso continuar escrevendo. Item 1 é caixa de texto. Dou Enter de novo. Item 2 é formatação. Eu escrevo o que eu quiser na minha caixa de texto. E é aí que vem o desespero de quem usa o PowerPoint. A galera que usa o PowerPoint acha que pode colocar todo o texto do mundo em um slide e você que está assistindo a apresentação desse fulano vai ler tudo, vai decorar tudo e vai entender tudo. A minha recomendação para quem usa o PowerPoint é: use o PowerPoint como recurso auxiliar, não como recurso principal. Um recurso auxiliar para contar a sua história. Se você escrever um texto grande, você precisa usar esse texto para ajudar as pessoas que estão na plateia a se envolverem com o texto. Então, para isso, elas precisam ler trechos. Você pode convidá-las a ler trechos desse texto. Você pode convidá-las a dizer o que elas consideram mais importante nessa parte do texto que você escreveu. Mas eu vou ser sincero, uma apresentação muito grande, com muito texto, é muito maçante. Mas vamos falar da formatação. Formatação de caixa de texto é simples. Você seleciona o texto que você quer formatar e clica nos botões de formatação de texto. Esse N aqui, como a versão em português, é o negrito. Para alguns deve estar com a letra B, se for em inglês. Mas vamos explicar em português. Se eu clico no N, ele vai deixar o texto em negrito. Quase a mesma coisa que acontece quando você usa o Word. Se eu selecionar outro texto e clicar em I, ele vai deixar em itálico. Se eu clicar 2 vezes, ele seleciona já o texto que eu quero, sublinhado. Esse daqui é o texto com sombra, esse S aqui, ó, especial. Eu posso mudar o tipo de fonte que eu estou utilizando. Se eu clicar aqui nessa caixa, aqui, essa setinha para o lado, ele mostra quais são as fontes que eu tenho disponíveis para poder trabalhar no Word. Aqui eu consigo aumentar o tamanho da fonte do Word e o PowerPoint já vai mostrando para mim como é que vai ficar esse tamanho que eu estou escolhendo. Também posso usar essa opção aqui, ó, que aumenta gradativamente ou reduz gradativamente o que eu tenho de fonte. Aqui ele mostra as opções que eu tenho para fonte, se eu quero todas maiúsculas, se eu quero todas minúsculas, se eu quero colocar em cada palavra a primeira letra maiúscula e por aí vai. Aqui nesse botão, dentro de tudo aqui é basicamente relacionado a texto, tá, gente? Nessa página inicial. Eu tenho a formatação das cores da minha fonte, quais cores eu estou usando nesse texto. Se eu quiser deixar uma coisa bem marcada, eu posso mudar a cor da fonte, deixar negrito e dentro do texto ela vai ficar bem evidente. Posso também marcar como que vai ficar alinhada meu texto. Como é que vai ficar alinhado? Você vai ficar centralizado dentro da caixa, para a esquerda, para a direita. Para isso, eu clico na minha caixa de texto e uso esses botões aqui, ó, de alinhamento de texto. Se eu clicar aqui, o texto vai para o meio. Se eu clicar em alinhar o texto à direita, meu texto vai para a direita. E esse daqui deixa o meu texto ocupando o espaço de maneira proporcional dentro da caixa de texto. Muito legal se você quer uma apresentação com bastante texto, que precisa ficar visualmente decente, você precisa saber usar essas opções aqui de texto, tá bom? Esse aqui é o nível de lista. Quando você pega um texto, clica nele aqui, ó, ele joga o texto para a direita, para você poder ou evidenciar ou mostrar onde começa um parágrafo. Quando você quer evidenciar um texto, você usa esses botões aqui, ó, direita, esquerda, para jogar o texto no lugar certo. Esse aqui mostra o espaçamento entre as linhas. Se eu quiser aumentar o espaçamento entre as linhas do texto, eu vou usando essas opções aqui para aparecer mais o texto que estou escrevendo. Então isso é importante. O direcionamento do texto é esse botão aqui, que mostra se eu quero o meu texto
em pé, deitado, se eu giro ele 270, se eu coloco as letras empilhadas e por aí vai. Eu posso usar esses recursos de maneiras diversas. Então essas opções aqui são todas para você que está começando o seu slide, né? Criando o seu primeiro PowerPoint, seu primeiro slide, como você vai formatar esse texto. E por isso vale a pena você fuçar isso. Uma das coisas que eu falo sempre quando eu falo de PowerPoint, de Excel ou Word é clique nos botões, fuce sem medo de errar, porque você precisa aprender e para isso você precisa clicar, fuçar, começar a criar um novo slide, pense no slide que você vai fazer, na aula que você vai fazer e comece a utilizar dessa maneira. Esses são os botões, os principais botões que nós temos dentro da página inicial são relacionados a texto, alinhamento de texto e organização. Então quando você já abre, já tem isso daqui para você. Depois eu mostro outros botões para você poder começar a usar, perder o medo do PowerPoint, mas fica com essa dica assim, ó. A gente já trabalhou um pouquinho de texto, só trabalhou um pouquinho de texto, ensinei como usar um pouco de texto. Fica com essa dica, não utilize texto em exagero no PowerPoint. O PowerPoint é um auxílio para a sua aula, é um auxílio para chamar atenção, é um auxílio para evidenciar uma ideia. Então, pense nisso, texto em PowerPoint tem que ser usado na medida certa para ter sucesso na sua apresentação ou na sua aula, tá bom? Até a próxima aula, onde eu apresento um pouco mais sobre o PowerPoint para você. Até mais! Espero que você tenha gostado dessa aula, te encontro na nossa próxima aula. Não deixe de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e acessar o nosso site. Te vejo na nossa próxima aula e aproveite as outras aulas de Excel, PowerPoint, didática e oratória que nós estamos disponibilizando também no nosso site e no nosso canal no YouTube. Curta também a nossa fanpage no Facebook. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.